Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo de número 4, somente o versículo de número 40. Menos. Glória a Deus. Vamos completar, ler o 41 também. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes Jesus: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Quem é ele e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer para a igreja mais uma vez este texto, que com certeza, irmãos, assim como impactou a vida de muitas pessoas de todos esses anos que são ministrada essa palavra. Uma palavra muito conhecida, uma palavra muito expressada, uma palavra muito explanada por muitos e milhões de pregadores. A Bíblia nos fala a respeito deste fato e de um feito tão lindo e tão poderoso para a nossa vida, irmãos, que eu gostaria que você prestasse atenção e degustasse comigo este texto esta noite. Sei que já foi pregado milhões de vezes. Eu mesmo perdi a conta de quantas vezes preguei sobre o texto da tempestade. A Bíblia aqui, irmãos, nos fala a respeito de Jesus e de seus discípulos. A Bíblia nos conta um fato interessante histórico, que Jesus, ao sair do sermão, dado ao sermão do monte para muitos e milhares de pessoas, Jesus, como sendo homem, também sente cansaço. E sendo ele cansado como homem, Jesus quer e pede aos seus discípulos que possam atravessar para o outro lado do lago. Nós sabemos que a cidade, irmãos, ela tinha um lago que fazia divisão entre essa cidade. Só que Jesus teria uma outra missão, ou seja, Jesus já tinha cumprido a missão que ele tinha que cumprir naquele lado. Só que Jesus tinha que cumprir uma nova missão no outro lado. Então Jesus pede que os discípulos se afastem. E sendo que chegando no meio do lago, a Bíblia vai nos dizer que uma grande tempestade vai assolar contra aquele barco. Nós notamos aqui, irmãos, que o texto nos fala que Jesus estava dentro do barco. Só que Jesus, estando dentro do barco, o evangelista João Paulo, não fez com que o barco não passasse por um momento de tribulação. Jesus, estando dentro do barco, não fez com que o barco fosse protegido em toda a sua trajetória, em toda a sua travessia, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus estava descansando. Em outro texto, dizendo que Jesus estava dormindo. Cremos que quando alguém está dormindo, a pessoa está, porque está muito cansado, que a pessoa já está bastante desgastada. E a Bíblia diz que Jesus faz questão de dizer que Jesus estava na polpa do barco dormindo. Ou seja, o barco ele é possuído de alguns apetrechos, sendo dois deles é um chamado de proa e outro chamado de popa. A diferença entre a proa e a polpa é o seguinte: a proa está na frente e a polpa está atrás. Ainda muitas pessoas podem dizer assim: engraçado, Jesus não tinha que estar na frente. O Senhor não fala que Jesus sempre tem que ser o primeiro, tem que estar na frente, mas nós notamos que na frente da proa não tinha como alguém descansar, porque nós vemos que a proa ela é funilada em espécie de vamos dizer assim, de um triângulo, exatamente, obrigado, de um triângulo, e por ela ser dessa forma, depois tinha os bancos, aonde os tripulantes sentavam. Então a parte traseira do barco era a parte que tinha mais facilmente como alguém descansar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus está na polpa. Isso é bem claro quando o texto diz que Jesus estava atrás, deitado, dormindo, descansando. Agora escute uma coisa, irmãos. Jesus estava no barco e mesmo assim o barco passou por um processo de uma tempestade. Isso nos mostra que Jesus
Ele tem que estar presente na nossa vida em todo o tempo. Não posso buscá-lo, não posso andar com Ele ou estar com Ele na minha vida somente nos momentos bons, nos momentos de bonança, nos momentos alegres, nos momentos de festa. Não, de jeito nenhum. Nós temos que estar em Jesus o tempo todo. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava na polpa dormindo. Só que a tempestade vem. O engraçado, irmãos, que a tempestade ela começa com o vento. E o vento, quando começa forte, ele faz com que as ondas do mar elas aumentem. Fazendo o que, irmãos? Com que as ondas sejam aumentadas, elas batem contra aquele barco e aquela água que bate provavelmente entra dentro do barco. Porque se você ler o texto, diz que o barco estava entrando água. Agora escute, se o barco estava entrando água, se o barco estava passando por uma dificuldade ali de navegação, porque não tinha como navegar, porque a proa, irmãos, é o que indica a direção, e a popa é o que está atrás, é que faz com que o barco continue na sua direção. Ou seja, a proa, ela é própria para cortar a água, mas engraçado que o vento está batendo na água. E agora, presbítero Júlio, se o vento bate na água, provavelmente o barco começa também a sofrer. Não é só quem está dentro do barco, mas é o barco também começa a sofrer. Por quê? Porque a onda começa a se levantar e o barco começa a perder a sua estrutura, começa a perder o seu ponto-chave de travessia. Isso nos mostra que a água estava batendo forte e jogava água, mas Jesus estava no mar. Agora pergunta, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Mas quem está dormindo, que a água começa a bater no rosto de alguém? Já aconteceu comigo, que eu às vezes deitado na minha cama, deixar a janela do meu quarto aberta. Quando começa a chuva, eu estou num sono profundo. E às vezes a chuva vem de lado, ela bate no meu rosto. Obviamente a gente acorda para fechar a janela. Só que o texto vai dizer, diaconisa Thaís, que Jesus não acordou. Você pode responder comigo? Jesus não acordou. Engraçado, irmãos. Às vezes a gente começa a olhar para o texto de Mateus e a gente começa a ver coisas interessantíssimas dentro do texto. Aí vem aquela pergunta: como pode? Jesus já estava, por mais cansado que ele estava, como pode a água entrando dentro do barco? Com certeza estava chegando até Jesus, mas Jesus não se levantou. Mas Jesus não acordou. Meu Deus. Irmãos, escute aqui, irmãos. Tem coisas na nossa vida que enquanto nós não invocarmos o nome do Senhor, não é que Ele está dormindo, mas Ele está esperando você o chamar. Aleluia. Enquanto as pessoas não chamam, porque sabiam que Jesus estava lá, a tempestade estava lá, a tempestade estava forte, por isso o nome tempestade. Mas Jesus continuou lá. Aí fica a pergunta: será que a água quando batia não estava molhando Jesus? Será que a água estava entrando no barco, mas não estava atingindo Jesus? Pastor, mas eu acho que não, porque Jesus é Deus. Só que Jesus estava no barco. Se a tempestade estava contra o barco, também estava contra Jesus. Ah, irmãos, que isso? Ajuda o pregador. Só que Jesus estava no barco. E se a tempestade estava contra o barco, ela estava também contra Jesus. Agora eu quero que você preste atenção. Escute. Se a tempestade estava fora e batendo contra o barco, Jesus está no barco. Jesus está esperando os seus discípulos.
para ver aonde a fé deles é capaz de chegar. Escute aqui, o barco representa a tua casa. O barco representa a tua família. Eu preguei aqui, irmãos, no encontro de casais, eu disse que o barco é a sua família, a sua casa. Então o marido e a esposa no meio e os filhos estão dentro do barco. Se o barco afundar, toda a família se afunda. É isso. Quem estava no encontro de casais lembra muito bem que eu falei sobre isso. Por quê? O barco é o marido e a esposa estão na proa. Os filhos estão dentro do barco. Mas Jesus também tem que estar. Aleluia. Lembra que a sua família, por mais que você a ame, Deus quer que você o ame primeiro. Aleluia, Jesus. E o lugar que ele vai ficar na sua casa não importa. Mas na sua casa tem que ter um lugar para ele. Aleluia, Jesus. Na sua casa tem que ter um lugar para ele. Meu Deus. Porque se ele está na casa, a tempestade vai vir. As coisas vão ficar difíceis, evangelista Osaías. Mas a gente tem que lembrar que Jesus está na casa. Não adianta, escute. Por mais experiência que os discípulos tinham com a água, e quem sabe até com a tempestade, quem sabe até em conhecer o mar, mas uma coisa é certa, irmãos: quando Jesus está no barco, as coisas mudam. Aleluia! A Bíblia diz que eles ficaram com medo. E o medo, escute isso aqui: o medo existe para todo mundo. É isso. O marido, quando está trabalhando, ele sabe que do seu trabalho ele vai levar alimento para a sua casa. A sua esposa, ela faz de cuidar da sua casa e dos seus filhos. Só que a esposa, ela também é dependente do marido. E o marido está na proa. Fala comigo, o marido está está na frente. É o que está guiando. Só que o marido e a esposa, como são um, como a Bíblia diz, os dois têm que estar em conexão. Conexão significa fé. Aleluia. Conexão significa união no mesmo propósito. Qual é o propósito? Qual que era o propósito de Jesus? Chegar do outro lado. Os discípulos sabiam disso ou não? Sabiam ou não? Sabia. Eles sabiam que o propósito de Jesus era esse. Só que a tempestade vem para atrapalhar o propósito. Meu Deus. Não perdoe, escute, vamos repetir. As tempestades da nossa vida vêm para atrapalhar o propósito que Deus tem para nós. Meu Deus. Porque se Deus tem um propósito para minha casa, para minha família, este propósito vai se cumprir. Só que no meio do propósito, tempestades vão se levantar. No texto, por acaso, diz que foi Jesus que enviou a tempestade? Interessante. Não foi Jesus que enviou a tempestade. Então a tempestade apareceu. Por que, irmãos? Que a tempestade aparece? Para atrapalhar o propósito. Isso, querido. Para atrapalhar o propósito. Porque se você for continuar o texto, aí depois que Jesus chega na cidade, depois da tempestade, Jesus vai curar aquela mulher que ficou 12 anos com fluxo de sangue. Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Jesus vai ressuscitar o servo do centurião. Então, ou seja, Jesus tinha o que do outro lado? Um propósito. Eita! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. É poderoso Deus. Quem
vida muitas vezes é atacada. Está entendendo? Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, por tempestades. É porque Deus quer ver se verdadeiramente nós estamos com Ele no barco e confiamos que Ele está no barco com a gente. Glória a Deus. Porque não adianta que a comida está isso. A gente saber que Jesus está com a gente no barco. Mas se na hora da dificuldade nós queremos resolver nós mesmos. Quem sabe o discípulo podia pensar assim, presbítero Júlio: vamos deixar o mestre dormir. Nós temos experiência com o mar, nós temos experiência com tempestades. Então deixa o mestre dormir, vamos nós continuar aqui na frente. Mas não, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Engraçado, né, irmã Lúcia? Até crente, quando chega a hora da morte, tem medo. Tem muita gente que está louco para morar com Jesus no céu, evangelista Isaías, mas não quer deixar a terra. Meu Deus. Quer morar com Jesus, mas não quer deixar essa terra. Verdade. Pastor, mas eu sou humano, pastor, eu não sei. Irmãos, quem tem e sabe que nosso Deus reservou para a gente um lugar, foi isso que Jesus disse: eu irei e vos prepararei lugar. Agora escute, Jesus está no barco aqui. A tempestade veio, irmão Ross. A tempestade bateu. Quando eles ficaram com medo, eles foram chamar Jesus. Jesus imediatamente mandou acalmar a tempestade, o mar se calar, e tudo a Bíblia diz que ficou calmo. Está vendo? Não há, na hora da dificuldade, gritar não vai resolver o seu problema. Espernear não vai resolver o seu problema. Aleluia, Jesus. Porque o problema é questão de parar você, é tirar você do foco, é tirar você do propósito. Esse é o maior problema. Mas quem pode lidar e quem pode obedecer à voz do mestre é somente a tempestade. Gritar na tempestade não resolve problema. Ficar contando para os outros o que você está passando de dificuldade não vai resolver o seu problema. A Bíblia diz: quando você tiver um problema, vai para o teu. Vai para o teu. Glória a Deus. E o interessante é que ele vai dizer ainda: aquele que tiver em. A igreja. A igreja. A Bíblia nos ensina tanto a respeito de como nos comportarmos na tempestade. Mas muitas vezes nós esquecemos que a tempestade vai vir. Mais cedo ou mais tarde, para A, para B ou para C, ela vai vir. E quando vier, se a casa for edificada na rocha, a tempestade vai vir, o vento vai vir, a chuva vai cair, mas a casa vai continuar de pé. Vai continuar de pé. Porque você está construindo a sua casa, a sua família, na presença de Deus, que é a rocha. É a rocha eterna e verdadeira. A sua família está dentro de um barco agora. A partir de hoje você tem que entender, maridos e esposas, que você está dentro de um barco com o seu marido, com sua esposa, e que vocês estão na condução do barco, mas Jesus precisa fazer parte da sua casa, do seu barco. Jesus estava no barco, a tempestade veio. Mas se você ler, abre para mim, por favor,
Mateus 14, 25, nós vamos ler do 25. Mateus capítulo 14. Vamos ver, Jesus aqui estava no barco. Amém, igreja? Amém. Agora nós vamos ler um outro texto que Jesus não estava no barco. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Continua vendo. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Continua, irmão Guilherme. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Parou aqui, irmãos. O resto você já sabe. Este texto nos mostra que Jesus, depois de falar, de pregar a multidão, Jesus vai ter uma reação diferente desta de Marcos capítulo 4. Qual é, pastor? Jesus vai chegar no seguinte: olha, nós vamos atravessar para o outro lado, de novo. Só que agora é o seguinte: vocês vão, porque eu tenho que cumprir uma missão primeiro. Eu tenho que ir o... Quem falou, né? Só ele. Irmãos, Jesus disse para o discípulo: ó, vai, que eu vou primeiro cumprir uma missão, que é o orar. Escute, duas tempestades, dois cenários, um diferente do outro. Escute aqui, igreja, pelo amor de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Dois cenários, duas histórias, dois cenários diferentes. Primeiro, Jesus está na popa, dormindo. A tempestade veio no meio. Veio no meio. Depois a outra, Jesus vai orar. Primeiro, escute aqui, igreja. Escute para você aprender. Essa outra, Jesus vai manda os discípulos ir sozinhos. Jesus dessa vez não vai estar no mar. Eu quero que você guarde isso, porque para mim, como pregador, o importante é que o ouvinte, que o que o receptor está falando, Aleluia, Senhor. né? O ouvinte possa ouvir e guardar. Essa é a função de quem prega a palavra. Só que nessa história que nós acabamos de ler, Jesus não vai estar no mar, porque Jesus vai orar primeiro, vai subir no monte, ele vai orar. Enquanto isso, os discípulos estão no barco. Na onde? No mar. A Bíblia diz que veio uma tempestade. Só que agora, Jesus não está lá, perdido no jogo. Nessa história, Jesus não está no barco. A tempestade não veio. Só que o interessante, Diácono Mateus, Jesus não estava no barco, mas Jesus já estava atento lá no céu orando: Pai, me ajuda, me dá força para enfiar na cabeça dessas pessoas que eles precisam acreditar no Senhor. Escute, Jesus está no monte, está orando, e os discípulos já estão no mar, e a tempestade veio. Só que Jesus agora não está lá, não tem para onde eles correrem. E a Bíblia diz que eles, quando veio a tempestade, começou a bater contra o barco, a água começou a entrar, eles viram que o barco ia afundar, eles começaram a ficar com medo de novo. E agora? Quem sabe, vamos conjecturar? Pedro Júnior, eles olharam para a popa, não viram Jesus, olharam para a proa, não viram Jesus, e agora é nós. Aleluia, Senhor. Agora não tem mais Jesus aqui não. Agora é nós, tem que resolver. Imagina um olhando para o outro, evangelista João Paulo, esperando do outro uma resposta que não vamos fazer. Você tem experiência no mar mais do que eu. Você tem experiência com tempestade mais do que eu. E quando eles estavam ali, quem sabe pensando: olha, um já pensando: olha, dessa vez chegou o nosso fim. Dessa vez nós vamos correr. Aí de repente alguém olha e fala: ai, peraí, olha aquilo lá. Aí eles olham: é um fantasma. Jesus, Senhor. É um fantasma.
a colheita da renda que eles tinham com o mestre. Por isso que você vai entender que a coisa é que Pedro só se converteu de verdade depois que Jesus subiu. Pedro só vai se converter depois que Jesus acaba a missão dele aqui. Aí Pedro se converte. Aí Pedro se converte de verdade. Eu imagino às vezes muitos pastores dizendo para mim assim, pastor Paulo, olha, tem dia que é difícil. Tem dia que não dá vontade de largar a mão, não dá vontade de parar. Porque ensinar a gente, ser humano, é difícil. Porque um tem cabeça diferente do outro. Aí esses dias eu olhando para um dos pastores e disse, irmão, preste bem atenção numa coisa, Jesus passou por isso também. Jesus montou sua primeira igreja junto com ele. Mas olha a igreja de Jesus, olha os membros. Evangelista Osaías, olha os membros que Jesus tinha. Só um era um membro bom. Só um era um membro dedicado. Só um era um membro que verdadeiramente se apegou a Jesus e disse assim, aonde o senhor for, vou. Se o senhor subiu, eu subo, se o senhor desceu dentro, aonde o senhor for, vou. Estou grudado aqui do senhor, não te largo por nada. Mas os demais, meu Deus do céu. Aí eu falei, pastor, está entendendo o mistério? Se Jesus, que veio aqui, montou a igreja dele, pegou 12 homens, 12 obreiros, para trabalhar junto com ele, mas o tempo que você lê aqui, você vê Jesus falando, ô, para, homem de pouca fé, você não tem cadê a sua fé, rapaz? Ô, até um depois que Jesus ressuscitou, Deus teve que mostrar para ele, Jesus chega para ele, passa no meio de todo mundo e olha aí. Que isso, Senhor? Mas você não queria, você disse que só ia acreditar se você ver, está aqui onde foi pregado o cravo. Põe a mão aqui do meu lado aqui agora, e aí, Senhor? A incredulidade, mesmo depois de Jesus, a igreja ainda ficou uma igreja completamente bagunçada. Os discípulos que eram para dar bons exemplos, acabaram se afastando, acabaram querendo se desviar, como nós ouvimos aqui hoje, o nosso irmão Juan, né? 2 deles, 3 dos discípulos chegou, não, sabe que Jesus já foi, já acabou a missão, agora vamos pescar. Vamos lá, vamos tirar a roupa, ficar à vontade, porque Jesus não está aqui. Escuta isso aqui, irmão. Jesus não está aqui, então nós vamos ficar à vontade. Hoje nós vamos ficar só de. Como é que chamava, Mateus? Aquela tanga que ele usava? Sei não. Nem eu. Vamos ficar só de tanga aqui agora e nós vamos pescar e repescar a água. Aí Jesus, achando que Jesus não estava mais, mas a Bíblia diz que Jesus aparece lá e fala assim, tem alguma coisa para comer aí? Aí fala, não senhor, não tenho nada para comer, não conhece. Aí já peguei sobre isso, a intimidade depois da ressurreição. Irmãos, não conheceram Jesus, mas quando Jesus fala assim, fala o seguinte, joga a rede aí, do outro lado. Aí eles jogaram a rede, o peixe veio e se lembrou, opa, é o mestre. A Bíblia vai dizer que Pedro fez o quê, irmãos? Fez o quê, igreja? Se lançou na água. Irmãos, Jesus, ele não precisa só estar quando ele está vivo, mas agora, como vivo único, ele tem que estar todos os dias. Não é só no meu quarto, na minha casa, no meu trabalho também. Quantas vezes eu já disse aqui, irmão, vai chegar no seu trabalho, o trabalho que você arrumar, olha Deus, entregue na mão de Deus, fala, Jesus, entra comigo, me ajuda, me dá sabedoria, fica comigo, Deus, porque você sabe que a tempestade vai vir. Você começa a trabalhar, daqui a pouco Satanás levanta um com o outro, vão se lá dentro. O trabalho está uma bênção, está maravilhoso, mas daqui a pouco a tempestade chega. Chega ou não chega, igreja? Chega. Porque você serve a Deus. Aí a história muda quando você chama por Ele. Quando a tempestade está, você lembra dele. Porque a tua família não vai poder resolver o teu problema. A única coisa que a tua família vai poder fazer é orar por você. Mas quem verdadeiramente vai acabar com a tempestade que agoniza na Ana é Jesus Cristo. Ele é quem verdadeiramente acaba
Pedro está lá. Jesus, Senhor, mestre, se é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor, que eu vá ir também. A tempestade parou, igreja? Não parou a tempestade. A Bíblia diz que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Só que quando ele já estava nas águas, a Bíblia diz que a tempestade, ao invés de ele olhar para quem, igreja? Jesus. Irmãos, ajuda o pregador. Quando ele era para olhar para quem, igreja? Jesus. Aí ele vai olhar para tempestade. Deu para você entender agora, irmãos, que quando vem a tempestade, não adianta você dizer assim, não, eu sou crente lá na igreja. Aqui fora a tempestade vai cair na porrada comigo. Não adianta, Deus. Como eu disse, como o texto nos ensina, não é você que está na direção. Tem coisas que não é para você resolver. Tem coisas que não é você olhando para a sua estatura, para o seu corpo, para a sua voz, para a sua sabedoria, que vai resolver o problema da tempestade. Não é assim. Aleluia. O que vai resolver o problema da tempestade é Jesus. Meu Deus, não é esse Jesus não. Me desculpe, irmãos. Esse aí que vocês acabaram de falar, não é esse não. O que vai resolver o problema da tempestade é Jesus. É dessa maneira que Ele quer que você fale: Senhor, socorre minha família. Aleluia. Me livra dessa tempestade. Aí você está chamando certo. É Ele que vai te livrar da tempestade. Pastor, não precisa gritar. Tem hora que precisa. É isso, pastor, mas eu sempre ouço alguém falando que Deus não é surdo, para que gritar? A gente grita à toa. Irmãos, o que mais a gente tem hoje é vídeo. Quando você põe um vídeo na internet, vai ter sempre lá alguém que tem embaixo escrevendo: para que gritar isso, para que isso? Ninguém é surdo. Mas, irmãos, então muda a história da Bíblia. Porque a Bíblia me diz que tinha um cego em Jericó que ele não chegava. Mas ele falava, ele gritava, ele podia gesticular com a sua boca. Então a única coisa que o cego tinha era a voz. A voz. A boca nós sabemos, né, irmão? Você tinha a voz. Opa! Estou ouvindo uma multidão aí, o cego está lá. Mais bola para ajudar o cego. Mais bola para ajudar o cego. E ninguém não estava nem aí para o cego. Por quê? Porque Jesus estava ali. A multidão não estava lá por causa do cego. A multidão estava lá por causa de Jesus. E agora sim, Padre Isaías. Agora o Jesus saiu, irmãos. Só que o cego não é bobo. É por isso que eu digo assim, Pedro Júlio, a igreja às vezes tem 50 pessoas, 100, 200, 500 pessoas. Mas tem hora, evangelistas aí, mas só tem 2, mas só tem 3. Mateus falou hoje aqui do estudo dos puritanos. Os puritanos eram aqueles que procuraram, né? Colocar a sua vida no altar, andar certinho, andar bonitinho, mas sempre vai, a tempestade manda um lá, o cão manda alguém lá ruim. Bota no meio. Com o mesmo título, puritano. Mas não é. Então quando a igreja tem 50, 100, 200, 500 mil pessoas, irmãos, quando você vê um ou dois glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, você sabe que esta pessoa verdadeiramente está exaltando a Jesus. Não é um ser humano, o amigo que está do lado, o irmão, a irmã. Não, está em Jesus. A multidão estava lá andando com Jesus, porque todo mundo queria ver. Opa, esse é o homem que vai milagre, então eu quero ver milagre, eu quero ver milagre. Só que tinha um meio do caminho que tentaram impedir ele, Diácono Mateus.
Porque quando o cego descobre quem está na multidão, ele não é bobo, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha ouvido e tinha boca. Então ele ouviu falar de Jesus, mas quem sabe ele até chegou a pedir, Robson, você pode me levar até alguém até Jesus? Só que as pessoas não deram credibilidade ao cego. Sabe, tem gente que sabe que Jesus existe, evangelista não fala. Sabe que Jesus cura, sabe que Jesus salva, mas não apresenta Jesus para muitas pessoas. É o crente 007. Trabalha onde? Trabalha no meio de um monte de bando de demônio. Mas como é que é a sua atitude lá dentro? É como cristão ou como faz parte do bando de demônio? Como que você vai pregar de Jesus? É só orar. Não precisa você ficar falando, eu sou crente, e falar de Jesus, sou crente, sou crente, sou crente, sou crente, sou crente. Eu digo que você ia errar. Verdade, Deus, fala mesmo. Mas você está assim, Deus. Envia alguém, Senhor. Envia alguém, Senhor, para mim falar do teu amor para essa pessoa. E se vier, Senhor, eu vou falar. Irmãos, e Deus envia. Aleluia. Deus envia, porque Deus quer ver se você vai concretizar o que você falou. Porque a pior coisa que existe, que a coisa quer, é quando você mora num lugar e o bairro inteiro fala mal de você. Olha, eu não vou na igreja, hoje aconteceu, o missionário cá sabe tudo bem. Nós pastoreamos uma igreja que muitas pessoas do lado da igreja não iam. Falaram, eu gosto muito de vocês, eu vejo que vocês são uma família abençoada, mas eu não vou naquela igreja. Por quê? Por causa de fulana. Eu falei, irmão, o que tem a ver? Você não vai lá por causa da fulana, vai lá por causa de Jesus. Falou, pastor, desculpa, mas eu não tenho coragem de olhar na cara daquela infeliz. Porque lá dentro da igreja diz que ela é crente. Mas sai de fora, pastor, o senhor não fica andando na rua, o senhor vê. Aí eu, meu Deus, e agora? Você vai falar o quê? Algumas até foram, mas de ver a outra lá fingindo, não foram mais. Porque tem pessoas que olham para os outros, olha para aqueles que estão ali, grudado com eles, para o erro deles. Tanto é que quando Judas foi desmascarado, ficaram revoltados com Judas. Mas olhar para o erro do Judas não difere o seu erro. É o que o texto da Santa Ceia fala, irmãos. Não julgueis para que você não seja julgado. Aleluia, Jesus. Aí nós vemos aqui, irmãos, a história que Jesus nos conta, que ele estava no barco, mas mesmo assim os discípulos ficaram com medo. E quando ele não estava no barco, mesmo assim os discípulos ficaram com medo. E Pedro tentou ser crente, tentou ser bom, mas quando começa a andar, ao invés de continuar olhando para Jesus, olha para a tempestade. E aí a Bíblia diz que ele afundou. Nós vamos encerrar agora. A Bíblia diz que ele afundou. Ou seja, escute agora, irmãos, para você entender. A Bíblia diz que ele olha para a tempestade e ele afundou. Se Jesus dissesse, está vendo, Pedro? Está vendo, Pedro? Falei que você vinha, Pedro. Você foi olhar para a tempestade, Pedro? Jesus poderia ou não poderia punir Pedro? Deixar ele tomar um pouco de água salgada? Nossa, igreja, meu Deus, ajuda o pregador. Está tão fácil aí. Está mais fácil do que muitas pessoas ensinando. Ó, sim ou não? Sim. Jesus poderia. Mas essa não é a função de Jesus. Graças a Deus por isso. Diaconisa Franciele. A Bíblia diz que Jesus veio o quê, irmãos? Aleluia. Ah, Jesus. Meu céu. Mas pastor, ele olhou para a tempestade, não olhou para Jesus, mas Jesus estendeu a mão. Aleluia. E os outros discípulos, já com Mateus, pularam na água. Ué, não foi salvar Pedro? Foram lá, já quando está isso. Poxa, deu para entender, irmão? Que
que eles estavam no barco, faziam parte da família. Escute, vou repetir de novo. Na hora do problema, não espere que a sua esposa vai te ajudar. É Deus. Na hora da dificuldade, não espere que o seu marido vai te ajudar. Não vai. Ainda mais se o diagnóstico for, está com câncer, está com AIDS, vai morrer, vai curar 1 mês, 2 meses, 3 meses, teu marido e a tua esposa não vão poder te ajudar. Mas aí você vai lembrar que quem está no teu barco, ele pode te Ajudar. Aleluia, glória a Deus. Dá para encerrar, igreja? Aleluia, Jesus. Quando Pedro afundou, os discípulos que estavam no barco, presbítero Júlio, não pularam na água. Mas Jesus, ó. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus, Jesus amado. Entenderam por que eu amo Jesus? Entenderam por que pregar sobre Jesus é lindo? É porque na hora da dificuldade, na hora do problema, Jesus é a rocha. E quem constrói a sua casa sobre a rocha nunca vai afundar.